Apocalipse capítulo 13. Diz assim, eu quero ler todo o capítulo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Meus irmãos, antes da gente entrar de fato no texto, a gente precisa compreender algumas coisas, para a gente entender esse texto, ou pelo menos para a gente tentar entendê-lo. A primeira observação que nós precisamos compreender do livro de Apocalipse é que o Apocalipse é uma literatura comum na época em que foi escrita, uma literatura inclusive chamada de apocalíptica. E na época de João, essa literatura era uma literatura bastante comum. Alguns escritores falavam sobre a vinda do Messias, sob a ótica dessa literatura apocalíptica. E qual a característica da literatura apocalíptica? Ela trabalha com símbolos, com imagens. Ela trabalha tendo em vista símbolos que apontam para algumas verdades. Essa literatura tem como ênfase principal a imagem, o símbolo, o simbolismo.
para apontar para uma realidade, para apontar para um conhecimento que, no contexto de João, os crentes que receberam o livro tinham. Para vocês terem uma ideia, Apocalipse, ou para desvendar, vamos dizer assim, alguns símbolos de Apocalipse, aqui de João, é necessário conhecer o Antigo Testamento, principalmente o livro de Daniel, Êxodo e Gênesis. Por quê? Porque João, ele escreve para um grupo de pessoas que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a palavra de Deus, que já tinham noção de Gênesis, já tinham noção de Êxodo, já tinham noção do livro de Daniel. E muitos dos símbolos contidos aqui, muitas das figuras contidas aqui, apontam para esses livros, que os crentes que receberiam essa mensagem já tinham. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é que João, quando escreve esse livro, ele está numa ilha chamada Patmos. Ele está exilado nessa ilha. E qual a razão pela qual João está exilado nessa ilha? Porque o Império Romano, na pessoa do seu imperador, Domiciano, ele começa a perseguir ferozmente os cristãos. Por que ele começa a perseguir ferozmente os cristãos? Porque os cristãos, eles não se submetiam ao culto à personalidade, ao culto ao imperador. Naquela época, preste bastante atenção nisso, nesse contexto. Naquela época, o imperador, ele se elevava na categoria de Deus. E ele, a semelhança de Nabucodonosor, lá na Babilônia, lá no passado, lá no Antigo Testamento, ele também requeria dos seus súditos, ou requeria do império, um tipo de veneração, um tipo de adoração. O tipo de veneração que as pessoas davam à figura do imperador significava um comprometimento não apenas com o imperador, mas com o império. Com o império. O que significa que se alguém não se submetesse ao imperador, era considerado rebelde. Era considerado alguém que estava contrário ao império. Então, quando, vocês terem um exemplo, quando os judeus começam a perseguir os crentes, os cristãos, quais são as primeiras autoridades que essas pessoas procuram? Os romanos. Mas para que eles procuram os romanos? E qual é a justificativa pela qual eles procuram os romanos? Qual a acusação deles em relação aos cristãos? Rebeldia em relação ao império. Porque os cristãos não se submetiam à veneração, à adoração do império romano. E aí o que acontece? João está na ilha de Patmos, justamente preso, exilado, por conta dessa perseguição, pelo fato de que ele era um dos apóstolos, ele era um cristão. E aí, da ilha de Patmos, o propósito da escrita de Apocalipse, em primeiro lugar, era que uma mensagem de encorajamento chegasse aos cristãos da Ásia. Então, observem bem, muita gente não lê Apocalipse por conta da tradição que se deu para o Apocalipse. Muita gente tem medo de se aproximar do Apocalipse, porque Apocalipse virou um termo de terror. Apocalipse virou um termo que, por exemplo, traz uma associação com aqueles filmes de destruição. Mas quando a gente olha para o Apocalipse, o livro Apocalipse, nós não podemos olhar dessa forma, ainda que o juízo de Deus vai implicar em destruição. Mas
quando o propósito do livro foi escrito, não foi para os ímpios. O livro foi escrito para os crentes. E para que o livro foi escrito para os crentes? Para encorajar os crentes. Para mostrar para os crentes que eles deveriam perseverar mesmo no caos. Que eles deveriam entender que a morte não tiraria aquilo que eles já tinham em Cristo Jesus. Eles deveriam entender que aqueles que estavam oprimindo os cristãos, o povo crente, os servos de Deus, necessariamente o Deus justo que estava enxergando todas as coisas, iria, num tempo determinado, se levantar com poder e juízo e destruí-los. Mas essa mensagem deveria soar para esses cristãos como que uma mensagem de encorajamento e não como uma mensagem de terror. A mensagem de terror era para aqueles que não estavam comprometidos com Deus, com Cristo. Mas aqueles que estavam comprometidos com Cristo, ao receber o livro de Apocalipse, o coração deles se enchia de alegria. Sabe por quê? Porque há um Deus todo-poderoso que olha para esses crentes que estão sofrendo perseguição, que estão sendo oprimidos por um império que diz que é o todo-poderoso, mas esse império vai ruir, vai cair. Porque Deus controla o universo e controla a história. Os irmãos estão compreendendo? Então Apocalipse é um livro de encorajamento. E João, ao escrever lá da ilha de Patmos, porque recebeu a mensagem de Jesus, o propósito é que esses crentes recebessem uma mensagem de encorajamento, de motivação, de ânimo, em meio a uma perseguição tão grande, tão grave, que eles estavam sofrendo naqueles dias. E aí a grande pergunta, por quê? Aprove a Jesus Cristo usar desse tipo de literatura? Por que Jesus não falou de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais clara? Pelo menos para nós, porque quando a gente recorre ao Apocalipse é cheio de sinais e de símbolos que a gente precisa de vários pressupostos para entender uma coisa. Mas para aqueles discípulos, ou para aqueles crentes, não era tão complicado assim, porque eles conheciam esses pressupostos. Eles conheciam o Antigo Testamento. Mas por que, por exemplo, a mensagem não foi como uma carta que inclusive João, antes do exílio, havia escrito? A explicação, meus queridos, é que o fato de João estar na ilha de Patmos e ele escrever essa mensagem para que da ilha de Patmos a mensagem chegasse aos crentes da Ásia, necessariamente essa mensagem deveria passar por quem? Pelos soldados romanos, pela polícia secreta. E aí quando eles vissem, se fosse uma linguagem clara, explícita, que aquela mensagem dizia respeito ao seu imperador, e dizia respeito ao império, e à opressão desse império sobre os crentes, o que eles fariam com essa mensagem? Excluiriam, censurariam, descartariam, a mensagem não chegaria ao seu destino. E o que Jesus queria que aqueles crentes soubessem? E a gente vai ver isso em todo o Apocalipse. Um dia, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de ir de capítulo por capítulo. Mas qual o teor daquilo que Jesus quer que os crentes, os seus discípulos saibam? Que Ele é soberano e domina sobre a história e sobre o universo inteiro. Então, que aqueles crentes que estavam passando por uma crise terrível, que eles acalmassem o coração e confiassem no Deus da história. O que mais? Que a vitória de Jesus,
através de sua morte e ressurreição, sobre os poderes universais, sobre os poderes malignos, sobre os poderes espirituais, era uma realidade e eles precisavam se arraigar nessa vitória. Se eles estavam unidos a Cristo, se eles estavam unificados a Cristo, e Cristo morreu e ressuscitou e venceu a morte, necessariamente eles venceriam a morte. E é isso que Jesus diz: não temam esses opressores, não temam aquele que está por detrás dos opressores, porque mais forte do que eles sou eu que os venci, que venci a morte, que venci o diabo, que venci tudo. Olha só que mensagem de encorajamento. E qual o outro propósito? O propósito é fazer com que nessa crise, nesse momento terrível da história da humanidade, aqueles crentes não abandonassem a fé. Aqueles crentes não apostatassem da fé. Aqueles crentes não olhassem para Deus como se Deus tivesse os abandonado. E é por isso que você vai ver constantemente, de capítulo a capítulo, Jesus exortando a igreja, encorajando a igreja a ser melhor, a voltar para o primeiro amor e a perseverar. Porque o objetivo de Jesus, ao dar essa mensagem através do João, era fazer com que o povo, mesmo com a possibilidade de chutar o balde, de jogar a toalha, de ir embora e de negar a fé, era que o povo se mantivesse perseverante, mesmo no caos. Mesmo no caos. Perseverante. E a outra coisa, ou outro objetivo, é fazer com que eles entendessem que a vinda de Jesus era uma realidade, e essa vinda gloriosa acabaria com o sofrimento daquele povo. Em nenhum momento você vai ver no Apocalipse Jesus, através de João, enganando o povo, dizendo que eles não passariam por provas, que eles não passariam por sofrimento, que eles não passariam por coisas terríveis. Não. O que Jesus fala? Os opressores vão imprensar vocês, vão suprimir vocês, vão pisar em vocês, e eu estou vendo tudo. Jesus não maquia a verdade para aquelas pessoas. Inclusive, Jesus diz em Apocalipse que muitos crentes seriam martirizados, seriam mortos pela causa do Evangelho. Mas ele dá uma esperança para o povo, dizendo que a morte não era o fim. Ele dá uma esperança para o povo, dizendo que a sua vinda seria tão gloriosa que todos aqueles que, mesmo que morreram, eles se beneficiariam da vinda de Jesus para todo sempre. Olha só que mensagem de encorajamento. E aí, diante de tudo isso, a gente se depara com o capítulo 13 de Apocalipse. No capítulo 12, a gente vê a batalha entre a mulher e o dragão. A mulher, eu já até expliquei aqui uma vez, a mulher é o povo de Deus, ou a igreja de Deus, que geraria o Messias e gerou o Messias. E o Messias foi gerado, e o dragão, que o próprio capítulo 12 explica, é o diabo, que está por detrás de todas as intenções malignas, de todas as estruturas que contrariam Deus. O diabo tentou matar Jesus, tentou acabar com o plano, mas não conseguiu. Mas olha só o que está escrito no versículo 16 do capítulo 12. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Ou seja, o dragão, o diabo, de todas as formas, estava tentando acabar com o filho, acabar com Jesus. Mas só que, no momento em que o diabo pensou que aconteceu a maior da sua vitória, foi, na verdade, a maior da sua derrota. Porque a morte de Jesus não foi o fim. Foi a vitória sobre o diabo.
E aí no versículo 17 diz assim que o dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com quem? Com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O que está acontecendo? O que João está falando? João está dizendo que o dragão, irado com a vitória de Jesus e sabendo que tem pouco tempo, agora ele volta o seu foco para quem? Para a igreja. Para acabar com a igreja. Para destruir o ânimo da igreja. E aí, por detrás, a gente vai ver isso aqui no capítulo 13, por detrás das bestas, há a manipulação do dragão, do diabo. Por detrás do sistema contrário a Deus, a manipulação do mal para oprimir novamente, ou oprimir, ou continuar oprimindo os cristãos, os crentes, a igreja. E aí, o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, e a partir daqui, você sabe o que é que o dragão começa a fazer? O dragão começa agora a chamar aliados. E o primeiro aliado para essa guerra que o dragão chama é a besta. Aí quando a gente lê a palavra besta, a gente pensa naquele xingamento que as pessoas falam, tu é besta, mas não é isso. Besta é um monstro, besta é uma fera. Antigamente, quando eu lia esse texto, eu pensava assim, meu Deus, vai vir uma fera, um Godzilla, vai vir um monstro do lago Ness, e sei lá, vai acabar com todo mundo. Eu pensava naquela coisa de terror, de filme de apocalipse. Mas pensem, ou vamos refletir, tudo é simbólico. O que João está falando? Quando ele diz que viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Quando você vê na Bíblia, chifre, cabeça, diadema, referência a leopardo, urso, leão, ou seja, animais. Principalmente em Daniel, você vai, ou tem que interpretar da seguinte forma: o que João está falando é que vai surgir um poder, vai surgir uma manifestação poderosa, rápida, veloz, vivaz, violenta, agressiva. Quando se fala de chifre, cabeça, diadema, se fala sobre poderio, se fala sobre domínio, se fala sobre reinado. E o que João está falando é que o dragão que está por detrás dessas bestas vai levantar esse poder, que no caso da primeira besta é o sistema econômico, político, social. É o império. Para quem João estava escrevendo? Se não para crentes que estavam oprimidos pelo Império Romano, por um sistema político, por um sistema econômico, por um sistema ditador, por um sistema social que oprimia o povo. O que nós precisamos compreender, meus queridos, é que isso aqui que João está falando é uma figura de um grande poderio socioeconômico, político, que na época dele era o Império Romano. Em outras épocas, por exemplo, na Rússia, no passado, era o comunismo. Na China atual, é o comunismo. E aí você vai enxergando uma série de manifestações bestiais, feroz. Olha só, presta atenção. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Em outras palavras, à medida em que essa besta agia, tinha por detrás os dedos manipulatórios de quem? Do dragão. Quem está por detrás da besta? É o dragão. Quem está por detrás de um sistema
que contraria a vontade de Deus, de um sistema que preza por tudo aquilo que ofende Deus, que preza por tudo aquilo que oprime os cristãos. O dragão. E esse dragão, o texto diz, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora presta atenção no versículo 3. Os irmãos estão me acompanhando? Quando a gente lê em Daniel, Daniel vai explicar os animais, vai explicar as cabeças. E aí o que João aqui em Apocalipse faz? No capítulo 13, ele traz à tona a mesma figura que Daniel usou, porque os crentes daquela época sabiam da figura que Daniel usou. Daniel capítulo 7, se você quiser ler em casa, fica à vontade. E aí o que acontece? Capítulo 3, uma das cabeças da besta, ou seja, dessa fera, desse monstro, desse poderio, parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Preste atenção nisso. Logo após o ano 70, na época em que Nero culpou os cristãos de pôr fogo em Roma, você sabe o que aconteceu? Nero começou uma perseguição louca, deslocada pelos cristãos. E depois de alguns anos, Nero morreu. Aí você sabe o que acontece na época justamente de João? Um tal de Domiciano, também um imperador, ele volta com a mesma medida, com o mesmo sistema bestial de Nero. Aí o que João faz? Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. É como se ele estivesse dizendo, na tentativa de imitar Jesus em sua ressurreição, porque o diabo visa a imitação, ele ressuscitou o sistema. Ele ressuscitou aquilo que era da época de Nero, do sistema de Nero, agora em Domiciano. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que à medida em que nós nos submetemos ao sistema, nos submetemos à ordem contrária a Deus, ao mesmo tempo a gente está se prostrando diante de quem? Do dragão. Porque quem está por detrás do dragão, do sistema, é o diabo, o dragão. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Em outras palavras, quem é que pode contra o império? Quem é que pode contra o sistema? Quem é que pode contra o poderio? Quem é que pode contra a força deles? Então cabe a nós nos submeter a essas coisas. Nananina não. Porque João prega totalmente contrário a isso mesmo, a essa submissão a esse tipo de estilo de vida, de sistema, de imposição da besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Como a maioria das coisas aqui no texto é simbólico, os 42 meses também é simbólico. E diz respeito a esse tempo simbólico, a um tempo de atuação permitido por Deus, em que a besta ou esse sistema, de alguma maneira, consegue aquilo que quer, consegue concretizar aquilo que realiza, que pensa. Isso se deu na época de Jesus, isso se deu na época de João, isso se dá atualmente na Coreia do Norte, isso se dá na China, e isso, meus irmãos, pode se dar no mundo inteiro.
Isso pode se dar no mundo inteiro. E não está longe, não. E o texto diz aqui que a sua boca blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só, a permissão de Deus. O Deus que controla a história e controla inclusive a corrente do dragão, porque Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus, no sentido que ele não é um Deus que luta contra o nosso Deus, ele é apenas uma criatura que se rebelou, e Deus inclusive está no controle sobre ele. Já preguei sobre isso. O que ele está dizendo é que foi permitido ao dragão e à besta atuar de maneira que até os crentes, os servos, fossem vencidos. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, a coisa ficou no âmbito universal. A coisa não ficou apenas no âmbito local, ficou no âmbito universal. Agora no versículo 8, preste atenção nessa distinção. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Mas todos que habitam sobre a terra adorarão a besta? O texto complementa dizendo, não, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Em outras palavras, aqueles que não se submeteram a Deus, aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não têm nem mesmo o discernimento acerca daquilo que está acontecendo, porque tudo é normal. E aí eu quero trazer uma aplicação desse sistema. O feminismo é normal, a homossexualidade é normal, na perspectiva bestial. Uma vida promíscua é normal. Uma vida ilícita é normal. Uma vida de liberação sexual, de liberação hedonista para o prazer. Uma vida em que eu tenho que ter a minha autonomia, mesmo em detrimento de Deus, é normal, porque as pessoas estão pregando isso e a mídia está batendo nisso. E a universidade está falando sobre isso. E os blogueiros e aqueles das redes sociais, os youtubers, estão batendo sobre isso. E aí, essas ideias vão sendo massificadas de tal maneira que daqui a pouco a gente está num sistema e num pensamento bestial. E aí a gente pensa que seguir a besta é outra coisa. A gente pensa que se submeter à besta é outra coisa. Mas o texto diz que aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, esses adorarão propositalmente a besta, a esse sistema. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Mas olha só o que Jesus diz, o que João diz. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que ele está querendo dizer? Enquanto diante desse sistema inteiro haverá alguns que propositalmente se submeterão a esse sistema, se submeterão à besta e ao dragão, porque vão trazer benefícios, vão trazer facilidades, vão trazer atalhos, conforto, bem-estar. Aqueles que não se submeterem, esses serão perseguidos. Esses sofrerão. Inclusive, se alguém tiver de ir para o cativeiro, ou seja, se alguém tiver de ser preso por conta disso, vai ser. Se alguém tiver de ser morto pela espada ou pelo fuzil, vai ser. Mas quem são esses que se submeterão mais à morte do que ao sistema? Aqueles que perseverarem até o fim. Os crentes que entenderam, que discerniram, que perceberam a distorção ou o distanciamento entre aquilo que prega o sistema e aquilo que prega Deus.
E um ponto interessante aqui para se observar. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Em outras palavras, o modo de atuação diante de tudo isso não é a gente juntar as igrejas inteiras e fazer uma revolução social. E a gente dar uma de socialista e de comunista e levantar as armas contra o sistema. Não é isso que Jesus nos chama a fazer. O que Jesus nos chama a fazer é perseverar, mesmo que sendo mortos. É obedecê-lo, mesmo que sendo perseguidos e oprimidos. Jesus não chama a gente aqui para uma subversão, no sentido que o Karl Marx fala, vamos levantar a foice e o martelo, e vamos contra eles. Que até mesmo a foice e o martelo pertencem ao sistema. Mas o que o texto está dizendo é que há uma forma de ser fiel a Deus, é perseverando nas suas ordenanças, no seu mandamento, é amando-o acima de todas as coisas, é amando acima dos seus próprios prazeres, é amando acima das suas próprias vontades e desejos. E saibam de uma coisa, hoje nós estamos vivendo num tempo em que os estímulos para que a gente possa viver um estilo de vida bestial está sendo mais aguçado possível. Porque o que você ouve de psicólogo, o que você ouve da mídia, é que você se libere. Se libere para atrair sua esposa, seu esposo. Se libere para viver um tipo de relacionamento a 3, a 4. Se libere para ficar com um, ficar com outro. Se libere para fazer isso, para fazer aquilo. Se libere. A voz do dragão através do sistema é: faça tudo aquilo que é contrário à ordem de Deus, porque a ordem de Deus não dá o prazer para o corpo, para as paixões. Mas as facilidades sim, a ilicitude sim. A sensualidade exposta nas mídias e nas redes, sim. A facilidade de se ter o que quer hoje em dia, sim. E aí você ir de encontro a isso tudo, ao invés de lhe causar benefícios, vai lhe causar o quê? Problema. Vai lhe causar problema. Porque imagine só, meus irmãos, imaginem você numa empresa. E aí você lá naquela empresa, todo mundo acostumado a mentir, todo mundo falando mal do outro, ou todo mundo querendo passar a perna um no outro para subir na vida. E aí você vai ser o certinho da história porque você obedece a Jesus. Você sabe o que pode acontecer com você? Todo mundo vai fazer um complô para tirar você. Porque você não está dando benefício para ninguém, nem para a empresa. Porque é bom mentir para a empresa. É bom passar nota. É bom fazer dos meios ilícitos. É bom dar um jeitinho brasileiro. Vocês estão entendendo? A capciosidade disso. E aí quando você contraria tudo isso, pode chegar um tempo, hoje já existe em alguns círculos, mas pode chegar um tempo em que radicalmente você não é nem contratado. Para que contratar o certinho? Para denunciar a gente depois? Para que colocar alguém que vai fazer certo? Para não nos dar propina depois? Versículo 11. Então, recapitulando. A besta primeira, aquela que emerge do mar, ela é o sistema político, econômico, social. Foi isso no contexto de João, em relação ao império e ao imperador. E é isso o tempo inteiro, desde o início da história, ou do momento em que Jesus se revela, o Messias. Desde esse momento, a besta já está em atuação. O dragão já está em atuação. Porque às vezes a gente passa despercebido da gente, sabe o quê? Que às vezes a gente fica focado em coisinhas, em detalhezinhos,
que passa despercebido que há uma possibilidade muito grande, e isso é real, de o sistema bestial está envolvendo as pessoas, e sempre esteve envolvendo as pessoas com mentira, com enganação, com manipulação. E aí as pessoas se focam em coisinhas e perdem de vista que podem estar, inclusive, manipulados. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, vai nos mostrar que esse sistema contrário a Deus, ele progride, ele é real, ele persegue, e vai chegar um tempo, e isso a gente viu em 2 aos Tessalonicenses. Eu quero que você abra aos Tessalonicenses, rapidinho, preciso de mais 10 minutinhos. 2 aos Tessalonicenses, só para encerrar o raciocínio. Os crentes em Tessalônica, como a gente viu na quarta-feira, eles estavam um pouco confusos e um pouco decepcionados em relação à vinda de Jesus, por conta de várias especulações que se tinha ali no contexto deles, vindos de falsos profetas, falsos mestres. E aí Paulo, escrevendo a eles para mostrar para eles que Jesus não tinha vindo, porque eles pensavam que Jesus já tinha chegado naquele ambiente, naquele contexto, e Paulo, para explicar para eles que Jesus ainda não tinha vindo, escreve algo e dá uma pista dos 2 sinais que os crentes deveriam esperar em relação à vinda de Jesus. Os 2 principais sinais. Está no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, vou ler rapidinho. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Ou seja, Paulo já tinha instruído eles. Mas, olha só o que acontece, nem fiquem perturbados, quer por Espírito, provavelmente, ou eles receberam uma revelação de alguém, quer por palavra, ou alguém escreveu em nome dos apóstolos, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, na mente deles, no coração deles, o dia do Senhor já tinha chegado. Aí Paulo escreve para eles para ajustar a coisa, dizendo que não tinha chegado. Versículo 3 ele diz, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Apostasia é um momento na história da humanidade em que as pessoas abandonarão a fé. As pessoas se voltarão contra Deus. E vai ser um episódio em massa, um episódio grande, de pessoas que serviam a Deus, mas que não querem mais servir a Deus por vários motivos, inclusive pela sedução, pela perseguição e pela manipulação do sistema bestial. Aí ele continua dizendo, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Olha o anticristo. Ou se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, um homem se elevando à categoria de quê? De Deus. Vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando eu ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que seja revelado a seu tempo? Ou seja, é necessário que de fato esse anticristo e a apostasia venha. É necessário que de fato essas coisas aconteçam, mas não é agora, porque há alguém que o detém. Há um controlador sobre todas as coisas que não permite que isso aconteça agora, mas vai acontecer depois. Porque o mistério, agora presta atenção nisso, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora
o detém. Em outras palavras, o dragão e o sistema bestial já opera, já manipula, já age nos bastidores, já tenta contra o Senhor. Mas eles fazem isso ainda de maneira capciosa, de uma maneira leve. Mas vai chegar um momento em que aquele que o detém não mais vai o deter, vai soltar as correntes. Você sabe o que vai acontecer? Uma apostasia em massa e o anticristo revelado. E aí a gente entra aqui no versículo 11 do capítulo 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Gente, presta atenção nesse texto. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vocês estão acompanhando comigo aí? Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, é vinculada com a primeira besta, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem. Ou seja, ela é uma das que seduz e manipula de uma maneira mais aguda. Mas observem isso, ela se parece com o quê? No versículo 11. Com o quê? Com o cordeiro. Mas ela fala como? Dragão. Quem é o cordeiro que você conhece, que tira o pecado do mundo? Olha só a tentativa de imitação do dragão. A tentativa de imitação do dragão é que haverá alguém, e esse alguém, a semelhança de um Messias, esse alguém, a semelhança de um Salvador, esse alguém que se parece com o cordeiro, mas só que não se engane, porque ele está transvestido. Ele não é cordeiro, coisa nenhuma. E como faz para discernir se ele é o cordeiro ou não? Como faz para identificá-lo? O texto diz aqui o quê? Ele se parece com o cordeiro, mas ele fala como? Pelas palavras. O que o texto está dizendo é que há uma maneira de se discernir essas coisas. É pelo entendimento da Bíblia. É pelo entendimento das Escrituras. É pelo quanto eu me aprofundo naquilo que Deus quer para mim e daquilo que Deus está me ensinando. E aí eu comparo aquilo que Deus diz com aquilo que o que parece com o cordeiro está falando. E quem é essa besta? Ou segunda besta? Quem é essa segunda fera? Enquanto a primeira fera é o sistema político, social, econômico do mundo, que se deu tanto no Império Romano, como se dá em todo o decurso da história, mas vai chegar um dia em que isso vai apertar os cercos e vai ficar de uma maneira universal, de uma maneira global, e aí é o fim. E aí Jesus vem e destrói tudo isso. Mas junto com esse sistema vem um outro sistema, que é o sistema religioso falso. Quem é a segunda besta? É o sistema religioso falso. Porque ele se parece com o cordeiro, mas as suas palavras não são de cordeiro. Se parece com o que é justo, se parece com o que é certo, se parece com o que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Se parece com o que é legítimo, mas não tem nada de legítimo. E como é que eu consigo discernir, pastor, aquilo que é dito em nome de Deus, que é feito em nome de Deus, que é realizado em nome de Deus? Compara com a palavra. Porque essa besta, no versículo 12, presta atenção aí, o que o texto diz?
ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ou seja, aquilo que foi no Império Romano vai acontecer nos nossos dias. Aí no versículo 13, qual a ação ou campo de ação e atuação dessa segunda besta? Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Quem fez descer fogo do céu lá no Antigo Testamento, que era de conhecimento dos crentes? Quem é que se lembra? Qual foi o profeta que fez descer o fogo do céu? Elias. O que o texto está dizendo é que ele tem cara de profeta. Ele tem cara de homem de Deus. A religião tem cara... Gente, presta atenção. Você acha que o ensino falso, ou aquilo que é falso, seria facilmente absorvido e facilmente crido, ou facilmente querido, se esse ensino não se parecesse com verdade? Pensa bem, se houvesse alguém que lhe dissesse algo, e você, imagine aí, quem conhece aqui na história do Brasil, aquele rapaz chamado Henri Cristo. Você já viu na televisão Henri Cristo? Quando você olha para Henri Cristo, lá dando entrevista para não sei quem, aí você olha para ele e fica com dúvida. Rapaz, será que esse é o Jesus mesmo? Será que ele já veio? Você fica com dúvida? Não, você não fica com dúvida. Por quê? Porque está na cara. Está na cara. Agora, quando vem um ensinamento falso, mas com pinceladas de verdade, porque a falsidade é isso. A falsidade, para enganar mesmo, a enganação, vem com 90% de verdade, mas 20% de mentira e de enganação. 98% de verdade, mas vai inserindo a mentira devagarinho. Aí daqui a pouco você está num sistema de pensamento que não é bíblico, que não é de Deus. Por quê? Porque você absorveu as mentiras incluídas ou inclusas nessas argumentações. A falsidade funciona dessa forma. Não funciona de uma maneira explícita, porque senão você renegaria, porque senão você abriria mão. E aí o que João está dizendo aqui, meus queridos, é que essa segunda besta, ou sistema religioso, se parece com a verdade, mas não tem nada de verdade. Se encaixa naquilo que Jesus falaria e falou para algumas pessoas. Alguns me chamam Senhor, Senhor. Vocês fizeram milagres. Vocês expulsaram demônios. Fizeram coisas extraordinárias. Mas o texto está dizendo que até a besta faz. O que significa que nós não podemos fazer a distinção apenas por aquilo que é realizado, por aquilo que é feito, por aquilo que é experimentado, porque a experiência, meus irmãos, engana. O que precisa ser usado como um critério fundamental para a gente discernir quem é quem, para a gente discernir verdade de erro, mentira de verdade, não é outra coisa senão a palavra de Deus exposta, esclarecida aqui, ó. A Bíblia é suficiente. Se parecia com o cordeiro, mas falava como dragão. E fazia sinais, e fazia descer fogo do céu diante das pessoas. No versículo 14, seduz aqueles que habitam sobre a terra. Por causa desses sinais, ou à medida em que os sinais acontecem, as pessoas ficam bestificadas com a besta. Imagine aí, rapaz, é de Deus, tem que ser de Deus. Não, é algo, é impossível não ter sido de Deus. O diabo não faria coisa semelhante, mas o texto diz que o dragão faz. O texto diz que o dragão usa a besta para fazer.
no versículo 15, aí entra aquilo que a gente vê nas redes sociais em abundância. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Aí no versículo 16. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. João usa um recurso, uma ferramenta literária aqui chamada de gematria. O que significa gematria? Naquele tempo, as letras do alfabeto grego, inclusive, do romano também, tinha números, tinha numeração. Por exemplo, a numeração é 10, 2, numeração 20, um exemplo. E a soma das letras de determinado nome dava um determinado resultado final. Isso é gematria. Hoje, por exemplo, a gente conhece isso como cabala, né? Tem essa religião, ou essa forma de ritual, de culto aí, que é chamado de cabala, que inclusive tem essa numerologia. Mas antigamente, no tempo de João, isso era chamado de gematria, que era a soma de números vinculados à letra. Tanto é que o texto diz aqui que, para se calcular e chegar a determinado conhecimento, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou seja, diz respeito a um nome, ou diz respeito a um homem, a um ser humano. E aí, pelos cálculos feitos pelos estudiosos, é claro, naquele contexto, 2 nomes daquela época, ou esse número se referia a 2 nomes daquela época. O primeiro nome era o de Nero, quando se contabilizava as letras do seu nome. O segundo nome era do próprio Domiciano, quando se contabilizava a letra do seu nome. Na história, a gente poderia se referir o número 666, pela gematria, a Hitler. Ou a outros. Inclusive o nosso nome, se a gente fosse colocar, contabilizar ou fazer um cálculo pela gematria, poderia dar um 666. O ponto que o texto está mostrando aqui é que havia uma marca sobre aqueles que adoram ou que põem o seu coração sobre o sistema. E essa marca diz respeito a esse nome, que se refere a um império ou imperador. O império ou imperador. Em outras palavras, quando a gente pensa em marca, quando a gente pensa em nome da besta, ou quando a gente pensa no número do seu nome, o que não deve sair da nossa cabeça? O que a gente precisa compreender disso tudo? Tendo em vista a explicação do contexto de João e tendo em vista a nossa realidade. O que diz respeito a essa marca? Nós precisamos compreender isso para a gente não se enganar ou não se deixar enganar. Antes de explicar, eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 7. Para mostrar para vocês que no Apocalipse há 2 marcas. Às vezes a gente se foca por conta do terror, por conta de tantas especulações, ou por conta de tantas interpretações, de linhas interpretativas, a gente se foca no capítulo 13. Mas no Apocalipse a gente encontra 2 marcas, não só uma. A marca daqueles que adoram a besta, mas a marca daqueles que adoram a Deus. Capítulo 7.
versículo... Vamos ler do versículo 1, só para a gente se inteirar aqui. Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, ou seja, a marca do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até marcarmos com o selo. Em alguma versão está marcarmos aí, marcarmos com o selo. Até marcarmos com o selo o quê? A testa, a fronte de quem? Do servo de Deus. Você é servo de Deus? Você tem a marca de Deus na sua testa agora? Fisicamente falando? Mas tenha o selo aonde? E quem é o selo do servo de Deus? O Espírito Santo. É a garantia, é o selo, é a marca. A gente até canta, né? Eu tenho a marca da promessa. Guarde isso aí. Agora pula um pouquinho aí, lá para o capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito aonde? Na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. E aí a gente pula para o capítulo 13 e a gente vê aqui que os adoradores da besta também têm uma marca. Que é aonde? Na testa e na mão. Que se não tiverem essa marca, não compram, não vendem. Versículo 17. A todos, ou seja, universalmente, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aí a pergunta que fica é, se a marca dos verdadeiros cristãos não é física, mas é espiritual, é na alma, e tem a ver com convicções e comportamento, testa e mão, tem a ver com pensamento, ou tipo de pensamento, fronte, e tem a ver com o modo como lidamos com as coisas, mão direita, trabalho, ação, atitude. Se enquanto se diz respeito aos crentes, não há marca física, por quê? Em relação à besta, a gente tem que especular com marca física. Vocês estão percebendo? Que às vezes a gente perde de vista o que é mais essencial. O que adiantaria, por exemplo, vamos colocar aqui a questão do chip. O que adiantaria alguém não colocar o chip? Eu não estou dizendo para ninguém colocar. Se vier um negócio desse aí, eu também não ponho. Mas o que adianta a pessoa pensar que o problema é esse? Sendo que o problema da bestialidade do sistema e da enganação da religião ou da religiosidade está aí o tempo inteiro. Inclusive no chip que você tem no celular, na televisão, no notebook, nas redes sociais, nos dados que você deixa rastreado, naquilo que você faz, não se dá conta de que fez, porque foi movido a fazer, daquilo que comprou, porque viu uma propaganda, que nem sabe como apareceu, no próprio celular. Você está entendendo? O problema real não é esses detalhes, o problema real é o teor daquilo que João está dizendo aqui. Não tenha a marca da besta, não tenha a marca nem na fronte e nem na mão, no sentido de que se submeta ao Senhor, se submeta a Jesus e as suas ordens, tenha as convicções na cabeça, na mente, na fronte dele, porque quando você tiver e agir em conformidade a isso,
naturalmente você estará confrontando o sistema. E você terá sido marcado por um selo que talvez não pode ser visível fisicamente, mas lhe garante para toda a vida eterna. O selo do Espírito Santo, a marca de Deus que está na sua vida. E aí, meus irmãos, quando a gente vê, para finalizar, o que acontece hoje em dia é que o teor daquilo, se você não gravou muita coisa daquilo que foi dito, se você se perdeu em alguns detalhes, pelo menos fique com um ponto. O que Jesus está falando, através de João, é que quando nos depararmos, e estamos nos deparando, com o poder, o domínio, a manipulação, a força, a violência, a agressividade de um sistema que impõe que a gente faça e siga as suas determinações, que nós caminhemos pela santidade, que nós caminhemos pela marca de Deus na nossa vida, pela marca do Deus vivo, pelo comportamento do Deus vivo. Que Deus possa nos abençoar.